Ô moçada, estamos aqui hoje na Fazenda Dois Irmãos com o seu Alfredo Horst. Muito prazer, seu Alfredo, muito obrigado de aceitar o nosso convite, de contar um pouco da história do senhor para toda a turmada aí do Mato Grosso, um pouco do legado do agronegócio. Eu queria que o senhor se apresentasse aí para a turma, contar um pouco da sua história de vida, da onde que o senhor começou, né? Da onde que o senhor veio lá do sul, como é que foi seu início dessa paixão pela agricultura e pelo agronegócio? É uma satisfação muito grande de ter alguém que se preocupa de fazer uma matéria dessa, porque acho que a Mutum merece de saber como que começou, da onde que começou e saber como hoje ela está. Hoje é um orgulho muito grande de ser mutuense, de morar numa cidade espujante igual a essa aí, e bonita. Esse final de semana a gente fez uma viagem, mas quando conheceu outras cidades aí para esse Brasil afora aqui, deu saudade da Mutum que você nem imagina. Meu Deus. Mas beleza, eu sou gaúcho, vim do Rio Grande do Sul. Eu trabalhei 25 anos trabalhando com meu pai na lavoura. Na época era arado de boi, trabalhava com boi, né? Plantava com aquelas maquininhas, matraca mesmo, E o que tinha colhia a mão, trilhava com aquelas trilhadeiras. Aí depois dos 25 eu melhorei, fui para Cruz Alta junto com o irmão meu, fui trabalhar com agricultura mecanizada. Aí eu aprendi muita coisa em agricultura mecanizada, né? Depois de 3 anos abriu esse projeto de colonização aqui em Nova Mutum. E o meu irmão era um deles que participou junto com o INCRA e junto com a colonizadora Eldorado, que começou, né? E de onde que veio a notícia que o senhor ficou sabendo dessa colonização que... Essa notícia correu por Rio Grande, por lá. Tinha informação lá que estava... Informações, e o meu irmão estava na Alemanha. Então ele estava num projeto de colonização lá em Cruz Alta, e ele foi apontado, escolhido, dentro desse projeto de colonização. Ele era um técnico agrícola, onde ele dava assistência para 10 nesse projeto, né? E daí eles escolheram ele para acompanhar esse projeto de colonização aqui. Ele veio a primeira viagem junto com a colonizadora para cá conhecer. Aí depois começou o trabalho de venda das áreas, né? Aí eu vim na primeira excursão para cá para conhecer, mas me assustei, tá louco? A gente chegava aqui, a terra porosa, né? Digo, nossa senhora, aqui não vai dar nada. Acostumado com o chão roxo lá do sul. Chão roxo lá de baixo. E outro, quantos anos vinha queimando essa área, que era na beira do asfalto cerrado, né? Imagina, aí tinha uns 10 centímetros aí que não dava nada, né? Era fogo todo ano, né? Fogo todo ano. Aí a gente, como aquela ideia de querer conhecer regiões novas e crescer, porque o Rio Grande naquela época já estava ficando mais ou menos como os primeiros imigrantes que chegaram da Europa, né? Se você vai para o Brasil, você vai para ficar, não vai para voltar. E essa intenção foi minha, para vir para cá. Rapaz, não fosse aquela palavra de homem, hein? Eu cheguei para cá, na metade do ano eu tinha voltado. Nossa senhora, mas né, o cara tem que ser corajoso. O batidão era feio mesmo. Era feio. Bom, para ter uma ideia, quando a gente chegou, a gente quebrou, eu cheguei em 78, hein? E só se plantava arroz. O foco era só arroz. Então tu plantava o primeiro ano e o arroz não dava muito bem, porque o capim que tinha fora, o capim nativo fora da terra, tinha de raiz para dentro. Então tu quebrava, a gente quebrou o cerrado aqui em agosto, julho, agosto, e daí as primeiras chuvas tu jogava calcário, aí o calcário trabalhava junto com a fermentação do capim. Nossa senhora, o arroz dava tudo que é tipo de doença que você imaginava. Mitosporiose, septosporiose, brusone. E não era fácil para combater, a gente com pouca experiência. E o maquinário, né? Antigamente era... Maquinário. Até quem colheu para nós aqui foi o maquinário da Fazenda Mutum, né? Mas mesmo assim a gente plantou. E o primeiro ano, mais do que 40, 45 sacos, você não tirava por hectare de arroz, né? E o segundo ano já dava até 70 sacos. Arroz bom. Mas o pior é que o terceiro ano reduzia para os 40 de novo. E o quarto ano tem que deixar a terra descansar 1 ano. Porque não, se você fosse plantar,
não ia produzir quase. Mas tudo isso era aprendizado já. Tudo era aprendizado. Aí eu acompanhava. Mas quando o senhor veio do Rio Grande, já que veio, que o senhor falou que só ficou aqui por causa da palavra de homem, já veio com mala e cuia já, para ficar mesmo. Já vim com mala e cuia. Trouxe implemento? Trouxe algum maquinário de lá ou não? Nada. Veio só com a roupa só com a roupa da mala. do corpo e a mala. Aí, como eu gostava muito, que a gente era numa região de soja, né? Aí tinha uns experimentos de soja, fazenda Mutum tinha, e a Emater lá de Diamantino tinha no Novo Diamantino. Para ter uma ideia, a produção mais alta que conseguia tirar nos experimentos era 18 sacos. Isso no ano de? Isso em 79. 79. O senhor chegou aqui em 78. 78. Aí eu, com uma discussão com um agrônomo nosso, da Empraia de Diamantino, com um agrônomo que estava de Cuiabá, que Cuiabá já tinha mais experiência, que em Rondonópolis já plantava. Aí eu vi que esse aqui de Diamantino estava cuidando do experimento, fazia coisas que a gente sabia que podia melhorar, né? Aí eu comecei a discutir com ele também, e olha o resultado que ficou. Eu falei para ele, eu vou plantar 30 hectares de soja, e eu vou fazer produzir. E ele, para me provocar, eu vou plantar 10 hectares perto da tua área, vou te ensinar a plantar soja. Falou para mim. Rapaz, eu vou te falar, se alguém fosse falar que chocolate colocar no soja era bom, eu tinha colocado. Imagina o que eu não coloquei. Foi uma disputa. Uma disputa mesmo. Resultado final, eu colhi 52 sacos, só que eu já fui atrás de primeiro ano, depois do arroz. Depois do arroz. Você plantou quantos anos de arroz seguido? 3 anos. 3 anos. Aí 2 anos, aliás, 2 anos. Aí eu ouvi falar de um tal de cristalina, isso aqui é importante até você saber, ó. O cristalina não é o cristalino de hoje, cristalina, na época era um soja. Meu pai plantou muito cristalina. Exatamente, foi o soja, onde é que alavancou o Mato Grosso. Foi. Foi mesmo. Aí eu consegui lá em Rondonópolis, um pouco de semente e tal. Final, plantei o cristalino, ia ser 2, fechei com 52. Ele, para colher 10, precisou mandar arrancar com a mão. Aí dos 30 hectares, foi plantado 600 hectares aqui na região. Para fazer teste. Para fazer teste, pessoal. Plantou 100 hectares aqui, outros 100 lá, 50 aqui e tal. Aí deu bem. Em 81 estourou soja, 81, 82. E foi a salvação nossa, porque o arroz era 3 anos, 4 ano tinha que deixar descansar 1 ano, né? Aí no ano que entrava para descansar, plantou a soja. Plantou a soja. Aí o soja explodiu, né? E começamos a plantar também experiente de milho. Milho não dava muito bem. A terra era crua ainda, né? Muito crua, né? E outra, eu gostava que a tecnologia do soja fosse igual ao do milho. Porque no milho, na época, a gente produzia aqui 50 sacos, 60 sacos no pau bravo. Produzia bem, né? Produzia bem, né? Porque na época o índice de produção nacional era 40 sacos. 40 sacos. Imagina, eu tirei, só para voltar um pouco para frente, depois nós retornamos. Em 84, eu tirei o prêmio de produtividade nacional de soja mais alto do Brasil, 48 sacos. Em 84. 84. Nacional, foi o prêmio nacional. Nacional. Aí voltando a essa época, aí começou muita dificuldade, né? Não tinha onde colocar o soja. Aí a Cooper Valley na época abriu um entreposto aqui na Mutum. Mas não foi só isso, as dificuldades. Era para nós se deslocar em 79. O senhor contou as coisas boas, né? Agora vamos para as dificuldades, né? Em 79, a locomoção mais rápida para nós ir daqui a Diamantino, 200 quilômetros, era de trator, eixo alto, porque CBT não passava no Arinos. Ia uns 10, 15 em cima de um caretinho atrás. O trator que tinha eixo alto era o quê? Ford? Um Maceizinho 50? Maceizinho, eu tinha um 65. 65? Aí nós pousava, aí já tinha tinha que passar por dentro do rio. Não. Era por cima do rio, ponte de madeira, tinha mas ponte? Era toleiro. Ah. Nossa Senhora. Aí nós saíamos às 4 horas da manhã, lá da Agrovila, a gente falava, né? Que era Mutum. Mutum. Saía às 4 da manhã para chegar às 8 da noite em Diamantino. Outro dia tu fazia os negócios, o terceiro dia saía às 4 da lá para chegar às 8 aqui em Nova Mutum. Às vezes eu ia de trator daqui até Nova Mutum, voltava a chegar às 2h30, 3 horas da madruga aqui. Então seria 3 dias para você hoje a Diamantino, na época para Diamantino. Época, né? Hoje você vai e volta 2, 3 horas aí. Mas é 3 dias sofrido, né? Sofrido, meu Deus do céu.
Aí não era só isso também, porque... E a estrada que tinha o roteiro para ir para Diamantina, era esse roteiro da 163, não, né? Da 163. Era da 163 já mesmo. Ia até no Gil e até o Gil fazia a volta. E o problema, um dos problemas sérios, é que tudo extrapolava. Por exemplo, esse negócio de imigração que veio, colonização, aumentou muito o volume de serviço no Banco Brasil, um exemplo, né? Aumentou o serviço na Emater. Daí eles não tinham gente para trabalhar, especializado para trabalhar. Aí botavam um exemplo que eu te dou. Na época a gente trabalhava com arroz, tratamento cultural ou tratamento fitossanitário, vem ser a mesma coisa. Se no projeto estava cultural e lá no banco estava fitossanitário, o gerente mandava nós voltar para acertar aquilo lá. Então seria mais 3 dias, às vezes tu estava 2, 3 dias, tu voltou de Diamantina, aí vinha um outro de lá, dizia, vai ter que voltar de novo de Deus. Na época não tinha telefone, não tinha nada. Telefone, não tinha nada. Aí... Telefone até, você me fez lembrar uma boa, telefone tinha um PS em Rosário, Rosário S. Se você quisesse telefonar, tem que ser daqui a Rosário. A Diamantina também não tinha? Não tinha. Aí tinha um que era tipo Orelhão. Em Diamantina não tinha nada. Em Rosário? A Rosário é um orelhão, exatamente. Um PS, né? Para falar com a família. Não era o orelhão, é um PS, uma casinha. PS, é uma casa, uma estação. Uma feita, eu fui lá para telefonar e lá dava fila. Rapaz, estava numa fila grande, quando chegou na quinta vez para ser, isso que eu já estava meio-dia na fila. Na quinta para ser atendido. Então da região, o único telefone que tinha para se comunicar era Rosário. Era Rosário. Aí estragou o danado. Isso no ano de 80 já. Ano 80, 79, 79, 80. 80, isso aí. Se eu tivesse ido para Cuiabá e voltar, tinha ganhado dinheiro. Então, a comunicação, por exemplo, quando a gente chegou aqui, jamais a gente sonhava um dia que ia ter asfalto. Jamais a gente sonhava que ia ter uma televisão. Olha que maravilha, tudo que chegou. E a Mutum, um dos grandes herói que começou a cidade a ser bonita, chama-se colonizadora Eldorado, que ela que começou a colonização. E ela planejou todas as avenidas já naquela época, tudo planejada. Então olha que maravilha essa cidade é Mutum hoje. Tem estacionamento, tem via cíclica para... Então, mas vamos voltar que nem um pouco quando o senhor chegou aqui, nessa propriedade, né, na fazenda já, certo. 2 irmãos, o senhor veio. Qual que é a dificuldade assim, que o senhor enfrentou para produzir, vamos supor, que aqui era, igual o senhor comentou, era campo, cerrado, né? Isso. E o senhor não conhecia, né, que lá o terreno era diferente, o clima era diferente aqui também, né? Isso. A maior dificuldade no começo que o senhor enfrentou, assim, para abrir para mecanizar a área e inserir o plantio de arroz, e como é que funcionava? Olha, a dificuldade era em todos os sentidos, né? Para começar, a gente não tinha experiência como fazer as coisas aqui. Então você trabalhava, quebrava a cara e podia fazer diferente, entende? Por exemplo, enleirar, quebrar o cerado, enleirar, começando por aí, né? Aprendia na prática mesmo. Aprendia na prática. Calcário, você pegava o calcário, vinha aqueles caminhão truque, né? Você descarregava com enxada, no meio, qualquer lugar, no meio da lavoura, e depois dava aquelas manchas de calcário, excesso de calcário no meio da lavoura. E para espalhar o calcário, você carregava com a pá em cima de um careto. E calcário não era na caçamba, não, né? Não, era na caretinha. Tudo na caretinha. Aquela caretinha de 4 rodas e atrás tinha bem atrás do careto tinha um distribuidor, tu jogava, puxava o calcário lá dentro, aí tinha uma corrente engatada, uma engrenagem na roda, que tocava para espalhar o calcário. A dificuldade é em todo sentido que você imaginar, tinha desde calcário e adubo, só que a gente tem umas empresas boas. Hoje tem o Silvino Mori, que é sogro do Rodolfo, ele tinha uma representação da Trevo lá, então ele cara conhecido, ele favorecia muito nós nesse sentido. Mas nesses testes aí, assim, dava muita coisa errada também, não dava? Dava. Nossa Senhora. Dava meio umas tristezas de vez em quando de ver o... Sofria e outro, para colher o arroz, a gente colhia aqui, não ia pela BR. A gente tem que passar aqui por dentro, porque na BR não passava. Tanta toleira que tinha. E nós levávamos arroz lá na fazenda Mutum, lá embaixo.
E energia não tinha aqui também? Nada, nada. Quando o senhor chegou, foi quantos anos para pôr energia aqui? Rapaz, aqui nós coloquemos, eu e o vizinho, nós coloquemos uma usininha aqui, né? Mas a energia aqui era com... O senhor tiver que fabricar energia, então. Não, a gente tinha um motorzinho, e o pior é quando o motorzinho dá um problema. Era gerador, né? Gerador. O único lugar para arrumar era Sorriso, faça uma ideia. Então não tinha nada por aí. Tinha alguma coisa para soldar, quebrava uma coisa aqui. Não tinha oficina, não tinha nada. O Vicente, chefe... Desculpa. O Vicente, chefe, era um baita cara que nos ajudou. O chefe, né? Aí nós ia lá na fazenda que ele trabalhava, a gente pagava os eletrodos e tal, ele soldava, a gente não sabia, e quebrava o galho pra gente. Ele trabalhava na... E ele trabalhava na Ilapuru. Irapuru. Já tinha mais estrutura um pouco. Isso, tinha mais Fazenda estrutura. maior, aí quebrava o galho dos vizinhos. Quebrava o galho, mas eu sei que aqui não era fácil. Só que se você vai analisar tudo que você sofreu, tudo que você passou, Tipo, desculpa, tomei com a gripe. valeu a pena, né? Valeu a pena. Você era feliz e não sabia. Hoje você tem tudo na mão aqui, mas passa por dificuldade. Então, Na época você plantava o arroz, tu vê tanto que a gente sofria para levar o arroz para secar, nós secava. Levava para Pedra Preta, nem Rondonópolis, nem Cuiabá comprava. Pedra Preta. Levava de caminhão e sobrava dinheiro. Hoje você planta, faz de... Nossa Senhora, aqui, e tá difícil. O agricultor é uma espécie de ser humano que se adapta com o ambiente, né, seu Alfredo? Isso. Mas é igual o senhor falou, antigamente o senhor plantava às vezes, não sei que ano o senhor plantava a mesma quantidade de área, com muito menos implemento, né, igual o senhor fala, Isso. muito menos gente, dava conta do serviço e às vezes ficava satisfeito, né, ainda, né? Exato. Hoje o problema é que isso é muita frescura, né, bem falar do palavreado, muita frescura, né? E cada vez a gente vai ficando mais apertado, né, questão dos custos, né? Tu vê como a gente sofria e era feliz. Vinha os caminhões de adubo e jogava na beira de estrada, na lavoura, né? Estrada da lavoura, cobria com uma lona. Um saquinho, né, Com 50 saquinho. quilos. Aí depois você carregava o saquinho, botava na plantadeira, aí tava meio molhado, chovia, resbalava, caía, e tava uma meleca velha do cão. E tu vê como a gente sofria, colhia, e era feliz e não sabia. Hoje tu tem tudo na mão, como você falou, frescura, né? Tudo na mão e o que é bom não sobra, né? Mas a vida do agricultor, eu sempre falo, o agricultor é o cara mais doido, assim, louco, corajoso que existe na face da terra. Porque imagina você plantar uma coisa no tempo. Você não sabe se vai colher, se vai chover, não vai. O que pode acontecer, né? Quem é que os outros que fazem isso? E além disso, sorte desses loucos, esses agricultores, que hoje é a mola mestra do país, né? Aí isso eu acho que é meio um instinto natural da pessoa, que já nasce com aquele dom, né? Uhum. E igual você falou, a agricultura, quem vê de fora, né, vê os prêmios, igual que o senhor tem hoje, né? Uma estrutura bem completa, igual o senhor falou, já tá, o serviço ficou mais prático para fazer, né? Mais fácil para fazer, né? Mas lá atrás foi escrito muito, calejou o dedo, né? Para escrever essa história, né? E igual o senhor contou, questão da agricultura, é um risco muito grande, né? Demais. Se o cara for pensar no risco e fazer conta, o que pode dar errado, o cara não planta uma semente no chão. Não planta, pior que é verdade mesmo. Então o agricultor tem que ser um caboclo cuiudo de coragem, né, para acreditar naquilo que ele está fazendo, né? Exatamente. E hoje o importante da agricultura, a gente sofrer o começo de tudo isso aqui, é o que alimenta o mundo, né? Que tira a fome do que faz enfrentar os desafios de hoje também. O desafio de hoje. E quando a gente começou, a gente não pensava tudo nisso aí. Depois do sofrimento, de tudo que a gente pensou, a gente dá graças a Deus todos aqueles que começaram, né? Vamos dizer, a Mutum hoje, quando eu cheguei, 20 dias depois ela quebrou o cerado para começar a cidade, né? Aí foi tudo planejado, e quem comprava um lote rural ganhava 2 lotes urbanos, e ela começou dessa forma, sabe?
Dessa forma, fazia uma casinha aqui, outra casinha lá, e as primeiras casinhas não tinha nem mata junta, aquelas casinhas de... Quando o senhor chegou na Mutum, então, o município de Mutum, a cidade, era cerrado ainda. Era cerrado, tudo Só cerrado. tinha uma vila? Só tinha uma vila. Aí não tinha nem vila. A vila começou depois que eu cheguei. Depois, em setembro. Era tudo cerrado, não tinha nada. Até a primeira construção que foi feita na Mutum, dá para se dizer assim, foi um poço para tirar água, para beber a água, que fica pro lado de cá. Na época tinha um corguinho ali na Câmara, onde é a Câmara Municipal, pro lado da Câmara, pro lado de cá, a primeira coisa construída em Mutum foi aquele poço. Daí veio um pessoal de Sinop para fazer as primeiras casinhas da colonizadora e tal, e ficar debaixo de lona. Ó. Aí quem acompanhou a Mutum, como eu acompanhei do começo até agora, se orgulha muito de ser mutuense, porque a Mutum pertencia a Diamantino. Em 81 passou a distrito de Diamantino, né? Em 82 saiu a primeira eleição, onde eu fui candidato e fui eleito pelo PMDB, fui o primeiro vereador de Nova Mutum, pertencendo a Diamantino. Então a gente acompanhou todo o processo político, acompanhou tudo do começo até hoje. Não imaginava que ia chegar no tamanho que está hoje. Exatamente. Então a perspectiva, se você imaginar, você vai sair fora da Mutum, a gente não pode falar muito, é capaz de não gostar, mas a gente teve uma cidade lá em Goiás, nossa senhora, perto de Brasília. Tem uma casa, já não são bonitas, cidade meio tipo Diamantino, mas um terreno baldio, não tem um colonião em Braquera mais alto que as casas. Não, é uma questão aqui de cultura, né? Vamos também. A cultura que Mutum foi implantada e essa região do centro-oeste aqui do Mato Grosso, né, para cima. Primeiro que o povo já veio com a cabeça de fazer igual o senhor falou, fazer a vida aqui, né? Então, isso. Igual o senhor hoje tem uma história aqui dentro dessa propriedade, igual o senhor pode contar, que foi a história da vida do senhor, né, que passou aqui dentro, né? Realmente, e pra gente, como a gente falou, tudo era difícil aqui. Desde plantar, colher, não tinha maquinário, vender o produto, levar longe daqui. E nas crises que passava, nas buchas igual deu 94, nos anos? Tu sabe que naquela época não tinha crise? Não tinha? Não tinha. O senhor conseguia produzir bem e atravessar Produzia bem, porque na época nós tínhamos um governo, não vamos falar de hoje, né? Nós tínhamos um governo com um tal de o João, né? Plante porque o João garante, né? Aí hoje não existe mais isso, hoje... É que quando foi implantado, então, que nem a região desse centro-oeste, era tudo por incentivo do governo, né? Do próprio governo. Para você ter uma ideia... Quando vocês vieram para cá, já questão de um projeto agrário do governo que estava colonizando essa região, né? Exatamente. Era o seguinte, tinha muitos grandes proprietários de áreas aqui, onde o Dr. Ribeiro é um deles, o Enio Pepino era de Sinop, e só Alaor chegou depois também. Eles tinham que colonizar. Se eles não fossem colonizar, eles iam perder as áreas para o governo. Daí era tudo projeto de colonização, incentivo fiscais, incentivo de financiamento. Por exemplo, um trator, tu comprava um trator, 10 anos para pagar, 1 ano de juros ao ano, 1% de juros ao ano, imagina. A última prestação que eu paguei o CBT, completo, com grade, tudo, rapaz, se fosse considerar, porque mudou muito o valor dos dinheiros, né? A inflação era muito alta, A inflação muito alta. Dava para comprar 3 caixas de cerveja, grade de cerveja, pelo último empréstimo que eu tinha pagado do trator. Imagina como a inflação foi, né? Aí, incentivo para comprar a terra também, tu tinha. Então, é uma questão hoje que é muito questionada, né? Que o povo massacra muito o agricultor na mídia, questão de meio ambiente, que usa defensivo, né? Agrícola e prejudica o meio ambiente. Mas eles esquecem que o agricultor só está hoje dentro de uma propriedade rural fazendo o que faz graças ao incentivo do governo que chegou no cara e falou, tem uma área lá no Mato Grosso, tem uma área em tal lugar. Só vinha quem tinha coragem, né? Mesmo, mesmo sendo barato, um preço insignificante na época, mas era muito difícil, era poucos que aguentava
aguentava as dificuldades da região, né, seu Alfredo? Até muitos foram embora na época. Nossa Senhora, e como foram embora? E achava com esses... porque sempre tem aqueles... Tem uns gaúchos no meio também, que gosta, não é que dá com o golpe, eles acham que o dinheiro não acaba. Então venderam uma área lá no sul por 10 hectares, ganhava aquele monte de dinheiro e comprava um monte de terra aqui, e achava que não acabava, pagava as entradas e coisa arada e tal, e ia gastando dinheiro à toa. Ah, mas não aguentava 10 anos aqui que... Não dava o suor e... não dava o suor, então tinha muito desse tipo de gente. E até a Mutum passou por uma época até meio defamada por causa disso. Aí, graças àqueles que ficaram, que passaram essa imagem diferente, o que é agricultura, aí entrou o projeto do INCRA aqui em Lucas, sabe? Aí saiu o nome daqui, foi para lá, o nome bom, vamos dizer. Porque ali também tinha bastante nego danado, né? Aí depois disso só cresceu, né? Os bons ficaram e os que vieram de fora era bom também. Hoje, eu repito mais uma vez, eu me orgulho muito, mas muito mesmo de ser mutuense. E me orgulho muito mais ainda quando a gente faz uma viagem e vai conhecer essas outras cidades. A gente mora numa terra abençoada, né? Abençoada. E a gente dá valor ainda mais, igual o senhor falou, quando sai daqui, vai visitar uma outra região e falou, pô, minha cidade é bonita, minha região. Bonita. Eu moro num paraíso, né? Chove bem, né? As lavouras bonitas, né? E outra, o incentivo, assim como cresceu a agricultura, cresceu a política também. Graças a esses políticos nossos que estão aqui, que sabem... Mutum esteve em boas mãos, vamos falar assim. Esteve em boas mãos, exato, que sabe caprichar, sabe dar o valor... Dar continuidade, né, no trabalho. E o valor que o povo merece também. Isso é muito importante, né? Isso é importante, isso, né? A gente não vai falar em nome de ninguém, mas... Mas acho que a agricultura e os pioneiros, igual o senhor, né? As primeiras famílias que chegaram aqui, plantaram o pé e fincou mesmo e aguentou o batidão. Tem todo o valor, igual você falou, e até para dar respeito na região, né? Que estava dando certo, né? Igual o senhor falou e fez muito experimento, né? Aqui da região para... implantou a soja, foi testando, fazendo teste, ganhou prêmio nacional de produtividade na época, porque soja era poucas regiões que eu cultivava. Cultivava, né? Vinha do sul, né? São Paulo, que eram as regiões mais antigas, né? De cultivo. Para você ter uma ideia, então, depois que eu fiz esse primeiro experimento com 30 hectares, né? Eu não parei de fazer, todo ano eu fazia experimento com materiais e tal, e chegou em 84, eu consegui uma produtividade de 48 sacos, a maior do país. Para você ter uma ideia, o Paraná, a média do Paraná era 33 sacos, e do Rio Grande do Sul era 25 sacos. E nessa época, em 84, que eu tirei 44. Aí tu vê o... E quem que trazia os protocolos, as ideias, variedade, tipo manejo de solo, as coisas, vinha tudo do que o senhor tinha aprendido durante a vida, trouxe lá do sul e... Isso, mas daí a gente começou a Embraer e tal, mas... era tudo novo, né? Tudo novo, mas só que daí, pelo conhecimento, que a gente ia muito em Rondonópolis, levar arroz e tal, Rondonópolis já é mais adiantado, conversava com muita gente, né? Gente de fora, e começou os caras da assistência, então a gente foi aprendendo dia a dia. Só que eu te falo hoje, eu planto 45 anos de soja aqui no Mato Grosso. Tu pode plantar 100 anos de soja, tu não sabe nada de soja. Né? Porque todo ano é uma coisa diferente. É material, é solo, é clima, é doença, imagina. Com a entrada hoje dessas tecnologias, variedade nova, a cada ano modifica muito, né? A questão de doença, de manejo, né? De manejo, nossa. Os defensivos tem ano que funciona, no outro ano já não funciona mais, né? Eu fiz uma experiência esse ano com um produto muito bom, uma empresa respeitada, com potássio, na hora do enchimento do grão, né? O Olimpo, que é um soja que exige potássio. Então são testes hoje que, igual o senhor falou, que hoje chegou... Cada ano aumentando, né, a produção. Vai aumentando. Só que o Olimpo, ele aumentou, nesse teste que eu fiz, 2 kg por hectare, aumentou 5 sacos por hectare. E um 2379 que eu plantei, eu fiz o mesmo teste, deu negativo quase.
Então tu vê, por isso que eu falo. Tem variedade que responde. Que né? responde, tu pode plantar 100 anos de soja, tu não sabe tudo de soja. E cada região vai ter o teu material, vai ter o teu cultivar que vai responder melhor, né? O clima é diferente. Exato. Então a gente tem que testar dentro de casa, igual o senhor fez e vem dando resultado, né? Verdade. Mas essa garra aí do senhor, essa persistência que o senhor teve de vir fincar o pé aqui, enfrentar as dificuldades com o peito e com a coragem, eu perguntei pro senhor qual que foi as dificuldades, o senhor não citou nenhum momento que teve um ano ruim, uma dificuldade de pensar de vir embora. Quem que deixou como exemplo pro senhor essa questão dessa garra de enfrentar Olha, o serviço aí, o batidão mesmo e não arredar o pé, não desistir e falar, não, eu vou abandonar, sempre erguer a cabeça, igual o senhor falou, que procurava, o senhor era curioso, né? Procurava em outra cidade, como é que o povo estava produzindo, perguntava para outras regiões como é que o pessoal estava fazendo para você implantar dentro da sua propriedade, né? Quem que foi seu motivador aí do agronegócio? Rapaz, para começar, para dizer a verdade, eu quando eu estava meio ano aqui, se não fosse aquela palavra, que em parceria, meu irmão ficou lá e eu aqui, né? Não fosse aquela palavra de homem, eu vou para ficar, na metade do ano eu tinha voltado. Tinha voltado porque eu senti toda a dificuldade que eu ia enfrentar, né? Era difícil, era longe de cidade, Rapaz, tinha muitos dias que eu aumentava a água de um feijão, porque não tinha grão de feijão para colocar. O senhor viu a realidade, né? A realidade, isso foi os primeiros tempos aí. Aí você trabalhava o dia inteiro, solo a solo. Que lá no sul já estava com a vida confortável, né? Nossa Senhora. Aí veio aqui para enfrentar toda aquela dificuldade. E serviço diferente, por exemplo, para enleirar, depois tu tinha que catar raiz, tu não tinha experiência. Aí eu usava só calção para não sujar mais roupa, imagina. Chegava 8 horas e colocava a luz no corguinho, fria a água para tomar banho lá. E não sabia se tinha sucuri hoje, mas tu não faz nunca da sucuri que tem, sabe? Enfrentava tudo isso aí e no fim começou a vir a gara, sabe? Passou aquele metade do ano, eu vou para ficar e... Se acostumou, bem dizer, com a dificuldade e foi enfrentando. E não tive mais dificuldade. Apareceu depois dos anos, né, com dificuldade da agricultura, foi feito greve, essas coisas, mas tudo foi superado, né? Aí o senhor já conheceu tua esposa aqui mesmo, no Mato Grosso? Eu conheci ela de Medianeira, Paraná, né? Em 88. Você nasceu em 89, né? 88, 91, senhor. 91. 88 a gente casou e estou com ela até hoje, 2 filhos. E ela é uma batalhadeira, ela acompanha a gente, dá coragem pra gente. A primeira colhedeira, se não fosse ela, eu não tinha colhido. Ela que deu força, vamos comprar e tal. Então, na época não tinha recursos, essas coisas. E o cara tinha que ter uma companheira também. Tem que ter uma companheira. Que segurava as pontas também em casa, né? Para o cara não desanimar, né? Exatamente, essa é essencial. E outra, eu trabalhei 12 anos solteiro, sozinho, fazendo comida. Cheguei aqui, não sabia como fazer pão, tinha que aprender tudo essas coisas. Além de cuidar da lavoura, tinha que cuidar de casa também. Cuidar de casa. Mas tudo fez parte, é uma aprendizagem que a gente não tinha, aprendeu. E hoje, graças a Deus, a gente sempre foi feliz e é feliz. E continuamos o barco aí. Tá satisfeito com o legado. E vamos passar o legado pro filho. O filho já tá tocando aí as vozes? Tá tocando agora. Já dá conta do recado já. É igual a vocês lá, teu pai lá, os filhos que vão tocando, né? É um ponto que o senhor citou, questão de sucessão. Acho que a região nossa, o Mato Grosso, é um estado privilegiado. E nesse setor. Nesse setor, questão de sucessão, que a gente vê muito jovem aqui na nossa região, né, Sr. Alfredo? Questão de pais que começaram, né, desenvolveram a tua propriedade, compraram a propriedade, que abriram, construíram um patrimônio, uma história. Então os filhos estão dando continuidade naquilo, né? Acho que uma grande parte, né, um ou outro acontece que às vezes acaba não dando certo, mas grande parte das propriedades tem um sucessor por trás, conseguiu passar junto com o pai aí a história de vida e tá tocando os negócios para frente, né? Igual o caso do senhor. Exato. Ainda o pai às vezes tem que ficar com o pé meio atrás, não? Tá junto para garantir o stay, né? Mas então, tá dando continuidade. Então, no caso que o senhor falou hoje, que é muito mais fácil, né, de trabalhar, questão de maquinário, mais prático, né, mais rápido, tem menos dificuldade, né? Mas às vezes não se sente tão feliz igual antigamente, né?
O que o senhor acha que está faltando hoje na agricultura atual para o agricultor se sentir mais realizado, às vezes o senhor ficar mais satisfeito, assim? Em primeiro lugar, o governo não atrapalhar o agricultor. Deixar ele trabalhar, né? Deixar de trabalhar. Se ele não atrapalhar, já ajuda demais, Já né? ajuda demais. Segundo lugar, se ele não quer atrapalhar, que ajude um pouco mais. Questão de financiamento, essas coisas, né? Isso é uma parte que eu acho que mais hoje está nós travando a agricultura, é questão de governo. E a gente teve uns governos passados muito bons. Teve uns anos que judiou, né, dos agricultores, né? Sim, e teve uns governos passados muito bons também, bem passado, né? Quando a gente chegou no Mato Grosso e tal, que deram incentivo e graças a esse governo que deu esse incentivo, hoje o Brasil é o que é, o Mato Grosso é o que é. Incentivo do governo. Então por isso que eu falo, falta muito incentivo do governo, pelo menos começando, deixa nós trabalhar e dar mais incentivo. Aí para a agricultura seria excelente e dá margem, da fronteira, agricultura para outros países, né? O Mato Grosso hoje é exemplo, né, eu acho, nacional e de tecnologia, de produção, né? De produtividade. Cada ano tem a tecnologia que vem agregando na produtividade e lançando novos produtos, novas tecnologias. E junto com a tecnologia também vem as dificuldades, né? Que a gente é um produto novo que a gente não conhece, né? Faz o teste, às vezes dá errado, né? Então. E que nem falou, a moçada nova tá entrando no meio do negócio, tentando fazer do jeito deles, mas às vezes leva umas burdoadas, né? O que o senhor deixa de recado, às vezes, para essa nova geração, essa moçada nova aí que começou a produzir soja, ou tá no ramo da agricultura ou pecuária? Olha, eu deixo um recado super importante. Olha aí, moçada nova, hein? Vocês, não é que vocês respeitem, mas que vocês tomem por uma grande opção na vida de vocês, de levar o caminho certo. Olhe e escute seus pais, os que começaram, porque a vida não é fácil. Então eles passaram por tanta dificuldade e já sabem hoje o caminho certo. Então escute ele. Hoje mesmo, só para você ter um exemplo, hoje mesmo eu levei a minha F1000 para arrumar. Eu tinha arrumado uns outros mecânicos meio novos aí, e nesse mecânico velho ele já logo me falou o que tem que ser feito. A peça certa, tudo certinho. Assim é a agricultura, moçada. Não é porque eu sou um dos pioneiros, mas vocês têm muito exemplo. Vocês não vão muito demais. É bom, mas não vão demais atrás de tecnologia e tal. Tem que fazer o arroz e feijão, né? O serviço dentro de casa. Fazer o arroz e feijão, você tem que testar na sua área, na sua propriedade. Não vai muito em conversa, porque conversa tem bastante. Então, faz o seu programa na sua área, escute é claro, tem uns velhos que deram cura na água, né? Mas tem que pegar exemplo. E continua. Escuta a experiência, né? A experiência. Às vezes a gente pega um pouco da experiência e junta com um pouco de tecnologia, dá uma ideia nova, né? Dá ideia nova. Só um outro exemplo que vocês, para ter uma ideia disso que eu estou falando, meu irmão estava na Alemanha, então tem o técnico agrícola formado em teoria e tem o técnico agrícola formado em teoria, né? Aí tem 100, que é teórico, né? Ele pega aquele teórico, ninguém quer o prático. Quer dizer, pega o prático, não o teórico. Certo. Né? Pega o prático. Então o prático, por quê? Por causa da experiência que ele tem. Um exemplo, vocês têm lavoura. Você chega com um rapaz novo, aí, com diploma debaixo do braço e tal. Não, hoje... Sou colhedor, né? Bota dentro da máquina, não sabe nem colher. O que o senhor falou, hoje muitas pessoas dão valor no papel, no diploma, né? Muita gente acha que aquilo ali vale alguma coisa, mas o que vale é a prática, né? A tua experiência, né? E para adquirir experiência tem que estar com a mão na massa, tem que estar dentro do serviço, né? Então um exemplo... Não é achar que porque fez uma faculdade, às vezes de agronomia, chegou na fazenda, sabe tudo, né, seu filho? Respeitar o pessoal que tem história, né, mais antigo. Né? E chega, se vocês querem ser um bom cidadão, vocês têm a teoria e dentro da prática, regaça as mangas. Você tem que saber de tudo dentro de uma fazenda.
Não é só aquilo que você aprendeu na faculdade. Então você... Na verdade, a escola é a roça, né? A escola é a roça. Então, sabendo isso, vocês vão... São uns grandes profissionais, umas grandes pessoas, que nós precisamos exatamente dessas pessoas. Eu quero ver o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, para nós achar colhedor funcionário, da forma que está indo. Isso então, é um dilema muito grande muito que grande. Todos vêm enfrentando, né? Então preste bem atenção, piazada, e cuida bem no rumo que vocês vão, que vocês querem, e analisa muito bem, vão atrás de sucesso. Então é isso aí, né, seu Alfredo? Então vai o recado aí para a nova geração da agricultura, escutar o pessoal mais antigo, né? Com o pé no chão um pouco. Exatamente. Ter um pouco de consciência, né? Não achar, porque hoje o crédito é um pouco difícil, mas para a pessoa se endividar, hoje o agricultor se endividar é muito fácil também, né? Muito fácil. Muito fácil de pegar um recurso no banco, igual a gente fala, mas tem juro, né? O juro também custa caro. E tem ano que a conta não fecha, né? Não fecha, pior. E daí é os casos que acontecem de muita gente. Agora, na atualidade acontece muitos por maldade também, que está acontecendo hoje, até prejudica o nome do agricultor, questão de recuperação judicial, né? Mas tem muitos casos que a pessoa deu passo maior que a perna e acabou perdendo propriedade, perdendo patrimônio, por às vezes querer não escutar, não ter essa questão da experiência, né, seu Alfredo? Não ser cautelar com as coisas, fazer um experimento às vezes mais pequeno dentro da sua propriedade, para ver o resultado, para depois investir numa área maior, né? Isso. Então esse conselho aí do senhor Alfredo, muito importante para a moçada. E queria agradecer ele aqui pelo disponibilizar o seu tempo aqui na sua propriedade, Fazenda Dois Irmãos. Parabenizar o pessoal lá da Stara, da Dinâmica, que ajuda nós a desenvolver esse projeto. E esse projeto, senhor Alfredo, é realmente isso, para levar o pessoal com a tecnologia, hoje a internet, levar o pessoal da atualidade aí da cidade, se conectar mais com o campo, né? E dar um pouco de valor nas pessoas, né? Nas pessoas que chegaram aqui primeiro em Mutum, ver a dificuldade que enfrentaram, quantos anos levou para a pessoa ter um sucesso, né? A persistência, né, que isso durou, né? Verdade. Junto com a força de trabalho, né? Sempre persistir naquilo que almeja, né, no futuro, para conseguir ter o resultado. Então eu queria desejar parabéns, muito obrigado aí pelo senhor, pela sua família, né? E mandar um brinde aqui pro pessoal. Mas eu quero, para concluir também... O pessoal mandou uma cachaçinha aqui que veio lá de São Paulo. Rapaz. Se o senhor tomar um gole depois, nós vai tirar um retrato com ela. Opa! Essa é lá do teu pai. Essa aqui o pai que mandou pro senhor, mas vem lá de São Paulo, da cidade de Pratina. O pessoal da Cachaçaria Ambrosinho, mandar um abraço lá para São Paulo. Opa! Então nós queria despedir do pessoal. O senhor tem alguma mensagem final para mandar um recado pessoal para despedir? Eu queria parabenizar vocês para ter essa iniciativa, porque tudo hoje que nós somos, e Mutum hoje começou lá de trás. Então pouca gente sabe o começo e o sofrimento para chegar onde a Mutum hoje está. Então hoje chega, graças a Deus, chega um viajante, uma pessoa de fora, vê Mutum, nossa, vê com os olhos brilhantes, sabe? Cidade bonita, ordeira, mas não sabe da onde que ela veio, como que ela começou para estar até aqui. E graças também, como eu te falei, não é só os pioneiros, é todos os que fazem a Mutum, parte administrativa, comércio, enfim. Então essa iniciativa tua, de vocês aqui, Mutum, as coisas a gente costuma falar que tem muita cidade, você vê que as coisas não funcionam, né? E Mutum, que graças a Deus, tudo junto com o progresso, vem alguma dificuldade, né? Exatamente. Mas as coisas funcionam, né? Você vai num lugar, pode ser mais demorado, questão de saúde, escola, mas funciona. Creche, mas tudo funciona, né? Pode ser meio precário, mas tudo funciona bem, né? Então Então essa iniciativa tua não é, como o meu neto sempre fala, não é nota 10, é nota 1000. Então, meus parabéns por esse trabalho de vocês aí. Então, moçada, esse aí realmente é o legado aí do Lendas do Agro, que a gente vem trazendo das lendas do agro hoje aqui com o seu Alfredo Hort, da Fazenda Dois Irmãos. Mandar um agradecimento também ao pessoal da Nelore NSA, que é do seu Ademir Cardoso, lá do gado. Aí. E o pessoal da Dinâmica Stara, que está ajudando a gente aí, né, desenvolver esse projeto aí
as entrevistas com os pessoais e também um pouco de assunto da atualidade, né? Certo. Tá acompanhando então, acompanha a gente aí no YouTube e nas redes sociais para acompanhar todo esse trabalho da gente aí, o legado dos primeiros colonizadores e agricultores que chegaram na região. Muito obrigado, seu Alfredo. Boa tarde, moçada. Fique com Deus. Um abraço. Meus parabéns.